Olá, meu nome é Rafael, tenho 7 anos, moro aqui faço parte da cultura de Bom Jesus. Eu gostaria de louvar junto com vocês o Salmo 145, do versículo 1 ao 5. Me acompanhe. Meu Deus é meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Vamos orar? Ó Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo que você tem feito, das crianças um dia especial. Que esse mês se forme um mês maravilhosíssimo para abençoar as crianças. Senhor, que se as pessoas sejam boazinhas com as pessoas carentes, com as crianças carentes, precisando de comida, de tudo que elas precisam, Senhor. Da bondade com as pessoas, que elas sejam muito felizes, Senhor. Abençoe também os pais, que um dia foi o dia dos pais ou das mães, né? Abençoe cada família, cada necessidade que está promovendo esse sentido no coração. Deus abençoe o nosso campo, que o nosso coração se torne um coração cheio de alegrias, cheio do Teu Espírito Santo que nos governaste, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada por fazer essa oração e nos encontramos no próximo culto. Tchau!
todos os meus irmãos em Cristo, com paz e graça. E hoje estou muito feliz com o coração preenchido de paz e tranquilidade por meu batismo. E quero agradecer a IPI Bom Jesus pelo meu acolhimento. Estou me sentindo em casa, estou me sentindo muito acolhida. Achei o meu lugar. Então sou muito grata e quero continuar esse caminho, que não tem outro que não seja esse, né? Então, só agradecimento mesmo. Boa noite. Também queria agradecer a acolhida, por estar juntos com o Mário, Leoni, com todos. Nessa jornada, que é o caminho de volta, né, a Deus. Muito obrigado. Olá, também venho agradecer a todos pelo carinho, pela atenção com a qual nos acolheram. Dizer que estou muito feliz por seguir esse caminho junto com vocês. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcano, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Olá, amigos e amigas em Cristo. Nós estamos iniciando a série de mensagens Ensina-nos a Orar. Esta frase é tirada do Evangelho de Lucas, quando os discípulos pediram a Jesus que lhes ensinasse a orar. A oração é um dos pilares da nossa igreja e nós entendemos ela como uma amizade transformadora com Deus. Por isso é fundamental nós aprendermos a orar e orar bem. Nesse sentido, não é somente o Novo Testamento que nos ajuda a orar. Em especial, nós temos livros de Salmos, que é a nossa grande escola de oração, mas também temos orações muito inspiradas, como a oração de Ana que nós lemos agora. Eu posso dizer que se fôssemos pintar quadros das histórias da Bíblia, a oração de Ana, sem dúvida, seria um dos mais bonitos. Essa história, ela nos fala de uma mulher que radicalmente muda sua vida através da oração. Ela é uma mulher que está muito triste, mas ela controla a situação, podemos dizer, através da oração. E a sua oração deve ser a nossa oração. Vamos ver então duas coisas aqui: a tristeza de Ana e a resposta da Ana à sua tristeza. Bem, o que está acontecendo aqui? A história fala de um homem israelita, Eucana, com duas esposas.
Uma esposa tem um monte de filhos, a Penina, e a outra esposa, a Ana, não pode ter filhos. Ana tinha um amor especial do marido, mas porque ela era estéril, a outra esposa que tinha filhos caçoava dela. Ela a irritava e provocava o tempo todo, isso tornava Ana desconsolada. No verso 10 nós vemos que Ana está em profunda angústia. Quando é dito que ela estava com a alma amargurada, literalmente quer dizer que a sua dor não era na alma e não no corpo. Ela estava chorando amargamente, ou seja, ela estava soluçando em alta voz. Então Ana era uma mulher que estava em grande tristeza. Agora, o que nós sabemos sobre a tristeza que ela está experimentando? Por que ela está tão infeliz? Eu quero destacar duas razões pelas quais ela está infeliz. Uma delas, sem dúvida, é porque ela está num casamento polígamo. Algumas pessoas perguntam sobre isso e algumas pessoas até fazem dessa questão uma forma de questionar a autoridade da Bíblia. Porque hoje os cristãos não fazem mais isso se está na Bíblia. Mas se você olhar em todo lugar na Bíblia onde existe um casamento polígamo, é sempre miserável. O casamento múltiplo é fruto do pecado e o Novo Testamento confirma isso. Então qualquer um que diz que a Bíblia está concordando com o casamento polígamo realmente não sabe ler o texto. Mas existe uma razão mais específica pela qual Ana está tão triste. É essa razão que eu quero destacar. Ela não está vivendo para o ideal da sua cultura. A Ana não está atingindo o padrão de sucesso que a sua cultura exige. Veja bem, no tempo antigo, ter filhos era um excelente benefício social e cultural. Qualquer família que tivesse muitos filhos seria o tipo de família bem-sucedida. Por quê? Primeiro, porque quanto mais filhos você tivesse, mais dinheiro você teria. Teriam mais pessoas para trabalhar nos campos, para plantar, para colher, o que significa que você faria negócios maiores. Em outras palavras, mais filho, mais dinheiro. Em segundo lugar, ter bastante filhos também é um tipo de segurança futura. É o que nós pensamos hoje em termos de aposentadoria. Quanto mais filhos você tivesse, mais próximo você estaria de viver uma velhice com um certo conforto e segurança. Na verdade, não tinha outro jeito para fazer isso. Agora, o mais importante de tudo era que, a menos que as mulheres dessa sociedade fossem férteis, algumas grandes nações elas poderiam invadir o povo e com um grande exército dominar, escravizar. Portanto, quanto mais filhos, mais militar e politicamente influente você seria. Isso quer dizer que ter muitos filhos era o padrão de sucesso. Como é que era Ana? Estéril. Veja, toda cultura tem o seu padrão de sucesso e tende a colocar muita pressão nos indivíduos que viverem nesse ideal. Em outras palavras, toda cultura vai ter uma penina que vai dizer que você não está vivendo o ideal da cultura, que você não encaixa, que inclusive vai rir de você. Por exemplo, nós vivemos em uma sociedade individualista e nós achamos que isso é menos opressor que a época da Ana. Hoje nós dizemos, as pessoas podem escolher o seu caminho, ser livres. E nós até dizemos que a nossa cultura não coloca pressão nas mulheres para viver o seu ideal. Gente, quanto mais eu leio sobre isso, mais eu percebo que a cultura coloca uma pressão enorme nas mulheres. E nos homens também. Nossa cultura realmente ela busca por dinheiro, por credenciais e por conquistas. Então nós podemos dizer que toda cultura tem as suas peninas, que vêm e dizem que se você não tem filho, eu tenho. Tem sempre a penina que vai até você dizer que você está feio, que você não é sofisticado o suficiente, que você não é talentoso o suficiente, que você não tem as conquistas suficientes, que você é bobo, que está por fora. Veja, não existe essa de uma cultura moderna que não é opressora. Sim, toda cultura é opressora. É assim que a cultura funciona. Toda cultura tem algum tipo de norma em relação a isso, em relação àquilo. Então sempre tem aquelas pessoas que não se encaixam, que são marcadas e que as outras pessoas riem delas. Toda cultura tenta colocar você dentro de uma caixa, dentro de um sistema específico. E se você não se encaixa, o outro se encaixa. Ele é aplaudido e você não. Mas às vezes é você que se encaixa e o outro não. Então era isso que a cultura estava falando para Ana. E é por isso que ela estava em profunda angústia. Aqui tem algo que a Ana faz e algo que ela não faz.
Primeiro, o que ela não faz? Preste atenção que existem duas vozes aqui que conduzem a Ana, que dizem como ela pode ser feliz. Existe, é claro, a voz da Penina. No verso 6, nós vemos que a sua rival, a Penina, ficava provocando ela a fim de irritar. Então, essa voz representa a cultura, como nós já vimos. Mas existe uma segunda voz, a voz do seu marido. Essa voz, ela representa a afeição que muitos procuram. No verso 8, nós vemos o que o seu marido Eucana disse para ela. Por que você está chorando? Eu não sou melhor do que 10 filhos? É como se ele dissesse para ela: ok, Ana, você não tem filhos, mas você tem o meu amor. Isso não deveria te consolar? Veja, parece que Eucana amava a Ana de um jeito que ele não amava a Penina, e isso é parte do horror da poligamia. Mas acontece que isso não consolava a Ana. É algo admirável o amor de Eucana até, mas a narrativa mostra que Ana não respondeu a essa voz. Então existem duas vozes aqui, mas Ana não responde a nenhuma delas. Para nenhuma delas ela disse ok. Em outras palavras, Ana não estava construindo a sua vida nem no ideal da cultura e nem na afeição do seu marido. Uma situação assim aconteceu em uma história que eu ouvi de alguém. Em um atendimento pastoral, uma mulher relatou que já havia sido viciada em afeição masculina. Então ela foi a um terapeuta que recomendou que ela buscasse viver para o trabalho e assim se realizasse. Depois de um tempo, ela percebeu que ela estava apenas trocando um vício pelo outro. O que fazia ela ser feliz antes eram os homens e agora era o dinheiro. Nenhum dos dois completava ela. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Qualquer coisa sobre o qual você constrói a sua vida que não seja Deus, parece bom do lado de fora, mas do lado de dentro existe agonia. Veja, a Ana poderia virar para Penina e dizer: você tem os filhos, mas eu tenho um homem. Eu tenho noites românticas com ele que você não tem e nunca terá. Ele só vai até você quando quer ter outro filho. Talvez isso fosse o que muitos de nós faríamos, mas ela não fez isso. Então o que a Ana não faz é ouvir as vozes, ou seja, ela se recusa a ouvir tanto a voz da cultura quanto a voz da afeição do seu marido. Mas o que a Ana faz? Pois é, o que a Ana faz é a ação mais radical, é a coisa mais decisiva e radical que ela poderia fazer. Observa com cuidado o verso 9. Ali é dito que quando ela termina de comer e beber em Siló, ela se levanta. Na língua hebraica, isso funciona como um tipo de metáfora e significa algo muito interessante. Significa que Ana fez uma mudança radical. Ela parou de ser passiva e se tornou ativa. É como se ela dissesse: eu não vou mais deixar a vida acontecer para mim. Eu não vou deixar todas essas vozes virem até mim e dizer o que eu devo ser. Eu não vou mais viver chorando. Eu não vou mais deixar que essas coisas determinem a minha vida. Eu vou tomar uma iniciativa, eu vou fazer algo radical. E o que ela faz de tão radical? Ela ora, gente. Ela ora. Então, em profunda angústia, Ana ora ao Senhor e faz um voto. Se ela tiver um filho, vai devolver ao Senhor. Veja o que está acontecendo aqui. Em princípio, pode parecer que ela esteja barganhando com Deus. Mas se você ler a passagem de maneira apressada, até vai soar como se ela estivesse dizendo: eu obtive um jeito de ter um filho agora. Se eu prometer a Deus que o meu filho vai ser um pastor, um missionário, então talvez Deus vai dar ele para mim. Só que não foi isso que aconteceu. Tem uma situação que mostra que ela não estava barganhando. Nos versos 18 a 20, nós vemos que após ela dizer que espera que Deus tenha benevolência, ela tomou seu caminho, ela voltou a comer e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantam, adoram o Senhor e voltam para casa. Eucana tem relações com ela e ela engravida. Então, no devido tempo, Ana fica grávida e dá luz a um filho que chama de Samuel. Perceba que se ela estivesse barganhando, seria uma outra ordem nos acontecimentos. Ela faria oração, ficaria na expectativa até a gravidez acontecer e só então ia ter paz. Veja, seria oração, gravidez e paz.
Por exemplo, aplicando na nossa vida, você tem que fazer uma avaliação de emprego, uma avaliação de escola. Então você ora para que tudo ocorra bem, mas você fica nervoso antes de ter o resultado, mesmo que você tenha orado. Você sorri apenas quando você tem o resultado positivo da avaliação. É daí que você fica em paz. Não é assim que acontece? Mas não foi o que aconteceu com a Ana. Você não tem oração, gravidez e paz com Ana, mas você tem oração, paz e gravidez. Veja, a paz veio antes da resposta da oração. Quando é dito que ela comeu alguma coisa e não estava mais abatida, é algo muito significativo. Significa que ela fez a sua oração e mesmo se ela não tivesse ideia se Deus atenderia o seu pedido ou não, ela estava em paz. E daí veio a gravidez. Veja o que está acontecendo aqui. Quando no verso 11 ela diz para Deus que se ele lhe der um filho, ela o consagraria ao Senhor por todos os dias da sua vida e não mais usaria navalha na cabeça, ele está falando sobre o voto de Nazireu, descrito em Números 6, aliás. Ele iria se tornar um tipo de sacerdote voluntário para o resto da vida. Ele seria parte da tribo dos levitas, que eram sacerdotes do povo de Israel. Agora, para você entender bem o que se passava com a Ana, se coloca no lugar dela. Perceba o que significa social e emocionalmente ter filhos. Imagine Ana indo ao mercado da cidade, onde as mulheres passeiam com seus filhos e mostram seus filhos umas às outras. Até então ela ia no mercado e não tinha filho nenhum, mas agora ela teve. Só que ele se tornou um nazireu, ou seja, ela ainda não levaria filho algum ao mercado. Em outras palavras, ela ainda não estava encaixada no ideal da cultura. Uma outra razão pela qual você gostaria de ter um filho era porque o seu filho cresceria, herdaria do seu pai a terra e o trabalho e cuidaria de você o resto da vida. Mas se o seu filho é um nazireu, isso não vai acontecer. Nesse caso, ela não terá segurança, pois ele não pode ter herança porque estava consagrado ao trabalho de um levita, que dentro da organização de Israel não tinha terra, não tinha propriedade e não tinha herança. Além do mais, gente, ter um filho significa encher a sua vida com ternura, com beijos, abraços de um filho. Perceba a riqueza emocional disso. Porém, o filho nazireu não vive com você. Você pode vê-lo apenas uma vez no ano. Talvez uma maneira de entender o que estava acontecendo é parafrasear a oração da Ana. Senhor, toda a minha vida eu sempre quis um filho por mim, mas agora eu ainda quero ter um filho, mas ainda quero participar da beleza de uma maternidade, mas agora eu quero ter um filho por ti. Uma outra paráfrase. Senhor, eu sempre quis ter um filho, mas por mim. E se você me der um filho nessas condições, eu serei um escravo emocional dessa criança. E ela será uma escrava minha e isso será um desastre. Sim, eu ainda quero um filho. Eu ainda quero participar do que uma mulher pode fazer. Eu gostaria de experimentar a maternidade. Mas se você me der um filho, eu vou devolver ele para você. Eu estou redirecionando o meu desejo de uma criança, de mim para você. Isso quer dizer que se eu pedir uma criança para mim, eu vou ficar ansiosa antes de ter recebido. Mas se eu peço para ti, então qualquer que seja a resposta dessa oração está bem para mim. Senhor, eu sempre quis ter um filho, mas até agora sempre foi por mim, para o meu benefício e para o meu deleite. Agora eu quero ter um filho por ti. E Deus disse, ok. O que está acontecendo aqui, gente? Ela se levantou e o que isso quer dizer? Que ela tomou a iniciativa e o que ela está dizendo é, eu não vou mais colocar a mim mesmo no chão. Eu estou deixando de lado o que a minha cultura acha de mim e não vou trocar isso pela afeição de alguém. O que ela está dizendo é que ela não está dando mais aos falsos deuses poder para destruir ela por causa da sua imperfeição, porque ela não se encaixa. Agora ela é livre, livre através do ato radical da oração. Como a Ana conseguiu responder à sua tristeza? A resposta está no capítulo 2, na canção da Ana. Ela começa dizendo o seguinte, meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada.
E encerra com a seguinte frase: o Senhor julgará até os confins da terra, ele dará poder a seu rei e exultará a força do seu ungido. O que isso quer dizer? Ana está enxergando uma pessoa. A palavra ungido aqui significa Messias, o rei ungido, Messias. Sobre quem Ana está falando? Não existe rei em Israel naquele tempo. Obviamente, sob a inspiração do Espírito Santo, ela estava vendo à frente, ela estava vendo Davi. Mas ela não estava vendo apenas Davi. Uns séculos mais tarde, uma outra jovem, mulher, grávida, Maria, de maneira inexplicável, através do Espírito Santo, também fazia o seu cântico e falava sobre o fraco, que se tornava forte em Deus. Perceba que o cântico de Maria é a mesma base do cântico da Ana. É Deus nos mostrando o padrão da sua salvação. Ana experimentou isso. Quando Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, ele nasce numa estrebaria e que não teve onde reclinar sua cabeça. Ele veio como um homem pobre e se tornou fraco e sem poder. Ele foi surrado, excluído, torturado e morto. Mas ele é o rei ungido que foi para a cruz e não para um trono. O que isso significa? Ao ir para a cruz, Jesus estava dizendo que a salvação é pela graça. Isso é a chave para tudo. Ele poderia ter vindo em força e dito que você pode ser salvo se for forte o suficiente e cumprir determinadas exigências. Então esse Deus forte viria e salvaria o forte. Mas se você tem um Deus que se fez fraco, que vai para a cruz e morre no seu lugar e toma a punição pelos seus pecados, então você pode ser salvo pela graça. Então, gente, a salvação acontece apenas para as pessoas que sabem que são fracas, como a Ana. E aquele que vai até Deus e diz: salva-me por causa do que Jesus fez, compreende que a salvação do pecado não é baseada em conquistas, em cumprir determinadas coisas. Não é baseada na força, ou se você tem muitos filhos, ou se você tem o amor do seu cônjuge. Não é baseada se você tem um grande emprego, ou se você faz boas obras. Não é baseada em nenhuma dessas coisas. A salvação é baseada completamente no que Jesus Cristo fez na cruz por você. Então, quando você acredita nele, você é completamente aceito. Você se encaixa. Ele é o verdadeiro cônjuge para o solitário, é a verdadeira riqueza para o pobre, é a verdadeira justiça para aquele que falhou na moralidade. Esses são todos nós. Todos nós devemos viver pela graça. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Se você quer reestruturar o seu coração e rejeitar as vozes da sua cultura e ter a liberdade emocional, social e cultural que Ana teve, você tem que olhar para onde Ana está olhando. Para o Filho da promessa, para o verdadeiro e único Salvador, Jesus Cristo. Pai querido, Pai de amor, gratos te somos pela obra de Jesus Cristo. Ele que olha para nós como somos, para nossas fraquezas, para as nossas necessidades, para o nosso desencaixe em tudo aquilo que nós somos empurrados a ser. Mas queremos dizer aqui em nome de Jesus que não queremos mais ouvir essas vozes e ser determinado por elas. Nós queremos ouvir, acima de tudo, a tua voz, que é mais forte, mais bonita e mais poderosa do que todas essas. Nós queremos seguir os teus caminhos, confiar em ti e entregar os nossos desejos, as nossas ansiedades, tudo aquilo que nós temos como um padrão defeituoso e colocar em ti, que tu organize a nossa vida. Ó Deus, te somos gratos pelo teu sacrifício, porque tu, sendo Deus, não se importou em ser Deus e veio até nós e viveu a vida que nós deveríamos viver e morreu a morte que nós merecíamos. Por isso nós confiamos nesta tua graça e vivemos por ela, hoje e sempre, agora, em nome de Jesus. Amém.
Estamos finalizando o nosso culto. Nesse momento eu gostaria de orar por você, que a mão de Deus possa acompanhar na tua luta, na tua tristeza, naquilo que você está enfrentando. Eu sei que cada um de nós tem as suas lutas, cada um de nós tem os desafios, mas o Deus é o mesmo e Ele olha para nós de igual forma. Nós costumamos dizer que não existe um problema tão grande que Deus não possa solucionar, e também não tem um problema tão pequeno que Deus não se importe. Então, nesse momento, eu quero orar por você, para que Ele abençoe a tua vida e te guie em qualquer momento que você esteja passando. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que Tu esteja acompanhando essas vidas, Deus, que Tu esteja com a Tua mão poderosa, dando a paz, interferindo de maneira muito especial em cada situação pelas quais as pessoas que me ouvem nesse momento estão passando. Que Tu possa, Senhor, encaminhar as suas vidas e possa, Senhor, trazer o refrigério que cada uma delas necessita. Que todos nós, Senhor, possamos crescer em fé, em confiança, em que Tu direciona a nossa vida, Senhor. E nós queremos, em nome de Jesus, Te colocar como centro de tudo. Que possamos identificar, em meio a todas as nossas dificuldades, aquilo, Senhor, que o nosso coração está mais apegado do que a Ti. E assim, Senhor, nós podemos nos libertar, Senhor, e Te colocar no lugar que é devido, que é o centro da nossa vida. Por isso nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Entregando os nossos problemas, as nossas tristezas, as nossas dificuldades, e também entregamos o nosso coração para que ele seja totalmente Teu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos invocar a bênção de Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém.